Estou muito feliz por ver o nosso casal ali atrás, a irmã Cláudia, seu esposo. Deus abençoe muito vocês. A gente estava com saudade. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra para os nossos corações hoje, sobre a vida de Zaqueu. Sobre a vida de Zaqueu. Creio que muitas pessoas aqui conhecem sobre a história de Zaqueu. Aleluias. Só passar aqui o slide. Mexe ali para mim, Lu. Aleluias. E eu quero compartilhar algo que Deus tocou no meu coração hoje pela essa manhã, para trazer à igreja, sobre Zaqueu, sobre as atitudes que ele tomou para ele, obrigado, Paulo, para ele ser um homem, um novo homem. Sabemos que nós tivemos homens que foram para o encontro com Deus, tivemos mulheres que foram para o encontro com Deus, e para que nós tenhamos uma vida transformada, nós precisamos ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Nós precisamos ter um encontro com o Senhor. E Zaqueu, ele teve 4 atitudes. Eu quero que você abra sua Bíblia. Nós vamos ler. É um texto um pouquinho comprido, mas eu quero que você leia junto comigo. Em Lucas, capítulo 19, versos 1. Aleluias. Glória a Deus. Estou muito familiarizada com isso não, mas vamos lá. Abriu a sua Bíblia? Lucas capítulo 19, versos 1. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jesus estava fazendo o quê? Atravessando a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viam isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Aleluias. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E Zaqueu lhe tomou algumas atitudes para ele ver Jesus. A primeira atitude que ele tomou, querido, olha só, ele abriu mão da sua posição financeira e social. Eu não estou sabendo mexer nesse negócio aqui, mas vamos lá. Para baixo, né? Vamos lá. A igreja vai me ajudar aqui. Pronto. A primeira atitude que ele tomou foi abrir mão da sua posição financeira e social. Olha só, Lucas capítulo 19, versos 2. Diz assim: eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Este era homem chefe dos publicanos. Vamos voltar à história de Zaqueu. Zaqueu, ele era um judeu, nascido lá na Judeia. Só que o que aconteceu? Ele quis ser um publicano, ou seja, alguém que trabalhava para os romanos. Ou seja, fora do seu habitat, ali da sua cidade. Ele foi trabalhar para pessoas estrangeiras, os romanos. E ali, o que ele fazia? Ele pagava adiantado aos romanos
falando bem assim, olha, eu vou pagar adiantado porque eu quero ser o cobrador de imposto lá daquele povo, ou seja, do povo dele. E o que acontecia? Ele cobrava valores altíssimos. E o povo dele ficava injuriado com ele. Porque imagine você ser de uma tribo, de um povo, e de repente você vai para outro lugar tentando extorquir um povo humilde. Imagine você, tem a companhia de água e esgoto, tem a companhia de eletricidade. São cobrados valores absurdos. Né? A gente convive com isso todos os dias. Vamos dizer que Zaqueu era o chefe desses homens que vai lá todo mês na sua porta. Deixar aquela continha lá. Aquela continha básica. O Zaqueu, ele era o chefe deles. E as pessoas não gostavam de jeito nenhum. Quem é que gosta quando alguém vai lá na tua porta cobrar? Uma continha aqui, ó, Energisa. A continha aqui, ó. Ninguém gosta. A gente quer ficar tudo kits, né? Então, aquele pessoal ali, os publicanos, eles eram os cobradores. E o Zaqueu era o maioral deles, ou seja, o chefe deles. E o povo dele ficava injuriado com ele, porque ele era um judeu. E o que ele fazia? Cobrava imposto caro, e com isso ele enriquecia muito. E o povo ali na miséria, estava passando uma situação difícil, e o povo ficava injuriado. Quem é que não fica? A vontade era de pegar o Zaqueu, vem cá, seu baixinho. Nada contra os baixinhos, tá, gente? Então, o povo ficava injuriado com ele. Mas ele tomou uma atitude. Olha só, embora Zaqueu fosse um homem rico e gozasse de um alto cargo da sua função na sociedade, estava tão evidente que ele era um homem frustrado. Sabe por quê? Ele passava na rua, ninguém gostava dele. Ninguém. Porque quando pensava assim, vixe, lá vem aquele baixinho ali. Ninguém gosta de alguém que fica na tua porta te cobrando absurdos. Ninguém gosta. Então ele já era um homem odiado ali para aquele povo judeu. Ele era dos nossos, mas começou a ser odiado. Por quê? Começou a cobrar demasiadamente, daqueles que não tinham condições. E eu fico imaginando o Zaqueu lá na casa dele, falando para a mulher dele, poxa, eu não posso nem sair na rua, que o povo me olha torto. Alguém já teve essa situação com seus vizinhos? Vizinho não gostar de você? Se tiver aqui, a gente vai orar. Amém? Porque muitas vezes a gente está do lado da pessoa e as pessoas não gostam da gente. Mas quando nós aceitamos Jesus, isso precisa mudar. Amém? E a gente vai aprender com a vida de Zaqueu. Zaqueu, como eu falei para vocês, ele era um judeu criado e apresentado na lei de Moisés. Porém, com muitos dos seus tempos, ele não vivia a prática, ou seja, ele não vivia a lei. Ele não vivia ali. Ele foi vivendo de aparência, pois o sistema judaico religioso estava corrompido em sua época. E ele falou assim, não, aqui está meio corrompido, eu vou aqui, ó, para outro canto, como muitos crentes fazem. Às vezes, nasce na igreja, está na igreja, está uma bênção, e de repente fala assim, ó, não, eu vou bem ali, porque eu acho que é um pouquinho melhor. Eu acho que é um pouquinho melhor ali do outro lado. Mas ele era um homem frustrado, porque ele saiu do meio do povo dele. Ele começou a se frustrar lá fora. Ele trabalhava para outras pessoas. E como ele trabalhava e ganhava muito dinheiro, o que ele fazia? Tinha um exército de Roma que guardava. Então eles tinham que fornecer armamentos, eles tinham que providenciar todo o equipamento para aqueles soldados de Roma. E aí o povo odiava mais, porque aquele povo meio que crucificava, sabe? Aquele povo humilde. Então era mais uma vez sendo odiado. E olha só, talvez estivesse cansado dessa vida que levava ou muito infeliz, não só pela rejeição do povo, pois os cobradores de impostos para os romanos, ele estava vivendo também numa vida frustrada. Como ninguém queria aceitar ele, eu ficava imaginando. Eu não sei se você já foi rejeitado alguma vez. A rejeição, ela é horrível. Você ser rejeitado de qualquer forma já é muito horrível. Você se sente menosprezado. E era assim que Zaqueu se sentia.
a vida vazia, mas ele abriu mão, sabe por quê? Ele queria conhecer Jesus. Então ele não mediu esforços, ele foi conhecer Jesus. Olha só, Zaqueu não mediu esforços para ver Jesus. E olha só, procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Olha a segunda atitude que o Zaqueu ele tomou. Ele venceu a multidão, ele não mediu esforços. Imagine você, uma pessoa pequena. A Bíblia não fala que ele era um anão, mas era uma pessoa pequena. E sabemos que pessoa pequena tem uma grande dificuldade em entrar no meio de multidão. Porque geralmente a multidão, ela começa a te apertar. E fica da cotovelada para cá e para lá. E se você não sair meio que da frente, a pessoa te atropela. Eu já fui em grandes lugares, em grandes concentrações, que era bem complicado. Eu que já sou 1,65 m, eu me acho pequena. Já é complicado você andar no meio da multidão. Imagine Zaqueu, aquelas pessoas todas ali, querendo ficar perto de Jesus. E ele falou assim, mas eu vou vencer essa multidão, porque eu tenho algo no meu coração e eu preciso tomar essa atitude. Ele queria ver quem era Jesus. E quando ele tomou essa decisão, o que ele fez? Ele subiu. Olha só, além das condições citadas acima, Zaqueu era um homem de pequena estatura, porém sua sede de ver e conhecer Jesus estava além das barreiras. Vimos no texto que Zaqueu, o publicano, não mediu esforços para alcançar seus objetivos, pois ao calcular que Jesus passava por ali, após subir naquela figueira brava, Zaqueu estrategicamente estava superando seus maiores obstáculos. Ou seja, ele estava superando. Eu vou subir, eu não quero nem saber da multidão. Eu fico imaginando Zaqueu. Cara, essa multidão vai me espremer. Eu fico imaginando aquela mulher do fluxo de sangue, tentando alcançar Jesus para ser curada. A mesma coisa era Zaqueu. E, cara, eu vou meter a cara aqui e eu vou subir em cima de uma árvore dessa aqui. Porque eu quero ver Jesus de alguma forma. Eu quero ter um encontro real com Jesus. Fico imaginando as frustrações que ele tinha. O dinheiro, nada do que ele estava conquistando ali podia suprir, sabe por quê? Porque tinha um vazio. E esse vazio, dinheiro nenhum pode suprir. Dinheiro nenhum, status não. Ele tinha uma posição social muito boa. Ele tinha o seu financeiro muito bom. Mas isso não supria aquele vazio que estava dentro do coração dele. Esse vazio somente Jesus supre. Você pode trabalhar 20 horas, 24 horas, mas se você não tiver Jesus na sua vida, na sua casa, não adianta de nada. Não adianta de nada. Zaqueu trabalhava, saiu do meio do seu povo, foi trabalhar para um povo longínquo. Adiantou alguma coisa? O vazio dentro dele continuava. Sabe? Muitas vezes eu fico imaginando, muitas vezes a gente quer trabalhar. E esquece de colocar Jesus como prioridade. Aí acontece como aconteceu com a vida de Zaqueu. Começa a vir aquele vazio, as pessoas começam a te rejeitar. E muitas vezes a gente passa por isso, amados. Isso é muito perigoso. Temos que fazer, mas sempre buscando o Senhor como principal da nossa vida. Temos que trabalhar, sim. Temos que suprir a nossa casa, mas temos que colocar Jesus como prioridade. Zaqueu, antes, ele não tinha isso. Mas ele estava procurando colocar o Senhor como prioridade da vida dele. E quando ele coloca essa prioridade, olha só o que acontece. Terceira atitude. As portas da sua casa, ele abre as portas da sua casa para Jesus. Quando Zaqueu viu, ele estava lá em cima. Eu fico imaginando, todo mundo vai passar por aqui, ninguém vai me observar. Quem vai ser aquele que vai olhar para cima? Todo mundo quer olhar para Jesus. Todo mundo apertando aqui Jesus. Tu acha que alguém vai parar para olhar para cima? Não vai. A gente vai olhar para quem é o centro das atenções. Você concorda comigo? Quem é o centro das atenções, eu vou estar ali olhando. Só que ele não imaginava, nem passava no coração dele,
que o próprio Jesus ia olhar para ele. O próprio Jesus. Porque já ardia no coração de Zaqueu a vontade, o desejo de ter sua vida transformada. Zaqueu, ele era um homem curioso. Só um curioso vai subir em cima de uma árvore para ver alguém passar. Quem aqui, se eu perguntar, já ficou no muro assim observando alguma coisa? Um monte de gente, né? Quem nunca ficou olhando alguma coisa para querer saber de uma notícia? Quem nunca? E Zaqueu, ele tinha uma curiosidade. Ele queria saber quem era esse líder tão poderoso que estava mudando histórias. Ele queria saber. Zaqueu, ele era um líder dos publicanos, ele era o maioral. E sempre quando alguém tem uma posição elevada, ela quer ficar perto de pessoas que saibam mais do que ela, porque ela quer sugar, ela quer aprender. Essa era uma atitude de Zaqueu. Ele falou assim, ó, eu preciso conhecer quem é esse homem. Eu preciso conhecer esse homem que está fazendo uma grande diferença na vida de pessoas. Eu fico imaginando ele lá, quietinho, aquela figueira brava que ele subiu, e ele lá, esperando a oportunidade de só ver Jesus. Mas para a surpresa dele, Jesus olhou para ele e falou assim, olha Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar lá na tua casa, eu vou dormir lá na tua casa. Imagine você, um publicano, que ninguém gosta. De repente Jesus olha e fala assim, ó, desce, porque hoje é eu que vou dormir lá na tua casa. Hoje eu quero ir lá para a tua casa. Eu fico imaginando o espanto de Zaqueu. Eu fico imaginando se ele fosse gago. Mas Jesus, lá na minha casa? Como assim? E os pessoal, tudo tá ali da volta de Jesus, falando assim, mas como assim? Ele vai dormir na casa do publicano? Quando Jesus quer nos alcançar, ele deixa a mente dos outros confundidos. Você entende isso? Quando Jesus quer aplicar a graça dele na nossa vida, ele confunde a mente de um monte de gente. De repente alguém olha para você e não dá nada por você. De repente alguém olha para você e fala assim, isso daqui não tem mais jeito não. Ninguém gosta, pastora. Ninguém gosta. Fulano do lado não gosta. Ciclano dali não gosta. Ninguém gosta. Nós estávamos semana retrasada no encontro de mulheres. E o pastor, ele estava ministrando. Ele falou assim, você já conheceu aquela pessoa que nem a vizinha do lado gosta e nem a fulana do lado gosta? Aí uma mulher só fazia assim, ó. Achei que deu uma dó dela. Mas eu sei que ali ela saiu transformada. E eu fico imaginando a vida daquele homem. Poxa, ninguém gosta de mim. Eu estou aqui pela misericórdia. E Jesus ainda olha para mim e fala assim, olha Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar lá na tua casa, eu vou dormir na tua casa. Eu fico imaginando a sensação de emoção que ele sentiu. Poxa vida, Jesus vai para dentro da minha casa. Eu não estou acreditando. Imagine Jesus falando hoje para você. Imagine Jesus chegando assim, olha William, hoje eu vou lá para dentro da tua casa. Ei, Dayana, hoje eu vou dormir lá na tua casa. O próprio Jesus falando isso para você. E aqueles que estão à tua volta falando assim, ó, como assim? Por que não eu? Eu estou toda hora aqui perto de ti, Jesus, e tu nem me olha. Jesus não quer saber disso não, ele escolhe a dedo. Quem ele quer transformar, ele escolhe a dedo. Entenda isso. Jesus te escolheu hoje aqui a dedo. Você não está aqui porque, eu sou bonzão, não. Você está aqui porque Jesus te trouxe a dedo. E ele fala para você, hoje me convém repousar na tua casa. Jesus, ele quer permanecer. Amém? Na tua casa. Olha só. O mestre demonstrou conhecer Zaqueu ao dizer que, naquele momento, convinha ir ter com Zaqueu em sua casa. E, por sua vez, não hesitou em abrir as portas da casa para o Senhor. Ele muito bem podia falar, por conta da multidão, não, Senhor, só de te ver já basta para mim, porque a multidão estava, enchendo o saco. Quando a gente tenta se aproximar de Deus,
Mas vai ter tanta gente para nos neutralizar, para nos fazer parar. Vai vir parente, vai vir amigos, vai vir vizinha que tu nunca nem falou. Ah, agora você vai querer ser crente, né? Fez tanta coisa errada, agora quer ser crentezinha, quer ser crentezinho. Quantos de nós já nos ouvimos isso? Quantos? Eu fico imaginando Zaqueu. Ah, Zaqueu, fala sério. Tu rouba todo mundo aí, fica enriquecendo as nossas custas. Agora, Jesus vai para tua casa? Ah, não, Zaqueu. E muita gente fica assim mesmo quando a gente se converte ao Senhor. Quando a gente abre as portas da casa para o nosso Deus entrar, olha, um monte que vai estar nos criticando. Um monte que vai tentar nos neutralizar, para a gente não abrir e não deixar a casa escancarada para o Jesus. Vai ser um monte de gente, querido. Mas não se abale, não. Quando começar a te criticar, é porque você está no processo certo. Amém? Você está num caminho certinho. Se a tua vida de cristão está muito bem, está muito perfeita, tem algum problema. Vida de crente, meu filho. Tem dificuldade, tem barreira, tem provação, tem tudo isso. Quando está muito maravilhoso, não tem nenhum problema, pastora, cuidado. Você está indo para o caminho errado. Cuidado. Para servir Jesus, amados, vem paulada, tem que ter a casca grossa. Crente florzinha não permanece, não. Estou logo te falando. Qualquer coisinha, tá murchando. Vamos aprender a ter o couro duro igual do Zaqueu? Bora? Ter o couro duro. Zaqueu ali, ele estava nem aí. Pegando lapada de um lado, pessoal falando do outro, e ele estava lá. Quero nem saber, é Jesus que vai para dentro da minha casa. É Jesus, não é você, é Jesus. Tu entende isso? E é assim que a gente tem que fazer. Quem quiser falar, que fale. Eu vou abrir a porta da minha casa para Jesus, como Zaqueu fez. E ponto. Foi um momento único e solene na vida de Zaqueu e da sua casa, pois este acontecimento mudaria sua vida para sempre. Olha só. Por causa de atitudes que ele tomou, a vida dele ia mudar para sempre. Não ia ficar mais naquele marasmo. E olha o que aconteceu. Zaqueu se arrependeu e propôs restituir quadruplicadamente o que houvesse defraudado alguém. Olha só. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E Jesus lhe disse: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Olha o que aconteceu. Ele reconheceu que ele estava errado. Quando Jesus falar que vai para dentro da tua casa, você precisa olhar para dentro de você. Não é ninguém que vai ficar te apontando. Olha, tu precisa mudar nisso, tu precisa mudar aquilo. Não, eu. Sabe quando a gente vai ceiar, que a Bíblia fala bem assim, ó. Examine um homem a si mesmo, para você poder participar da ceia. Essa palavra se aplica também aqui na vida de Zaqueu, porque ele se examinou. Ele viu que ele estava errado. Eu não preciso que ninguém fique apontando, você está errado nisso. Não. Examine um homem a si mesmo. Como é que está a sua vida? Se Jesus falar que vai entrar dentro da sua vida, você vai ter essa atitude de reconhecer os seus erros diante do Senhor? Ou você vai querer que Jesus fique lá e você continue no pecado? Não tem condições, amado. Ou você fala para Jesus: Senhor, eu quero consertar minha vida. Pecado aqui eu não aceito mais. Mas para viver numa vida plena com Deus, não tem como eu estar lá, meio lá e meio aqui. Pastora, à noite eu estou no culto fogo puro. Segunda-feira eu estou em casa, só nas baladas. Terça-feira, pastora, eu estou lá no estudo. Toma a benção, pastora. Quarta-feira, na célula não, porque tem um negócio ali para mim ir, um ralabucho, e eu estou lá. Zaqueu, ele tomou uma decisão, queridos. Ele decidiu.
querer uma mudança de vida. É isso que eu e você precisamos todos os dias. Ter essa decisão na nossa vida. Eu decido mudar de vida. Sabe por quê? Jesus, ele já falou para mim e para você, desce. Sabe por quê? Às vezes a gente está muito lá em cima. O nosso narizinho às vezes está muito assim, ó. E Jesus fala assim, ó, desce. Para mim entrar, tu precisa descer. Para mim fazer alguma coisa, você precisa descer. Tu entende isso? Enquanto a gente não descer, não tem como Deus fazer algo. Desce. Desce, te humilha. Faz por onde? Jesus, ele quer fazer mudança, mas ele não vai te pegar pelo pescoço, ou então vai colocar uma arma na tua cabeça e vai falar assim, ó, muda, porque o meu sacrifício eu já fiz. Não, ele nunca vai fazer isso. Ele vai te chamar, desce daí. Zaqueu, quando ele ouviu, foi uma voz perfeita, uma voz do céu falando, Zaqueu, desce. Ele não ouviu qualquer voz. Se fosse a voz de um garotinho, ele, que menino, sai daqui. Mas ele ouviu uma voz que ia mudar a vida dele. Então ele atentou e falou, caramba, eu estou ouvindo uma voz, ela é diferente, é uma voz que transforma, é uma voz que muda. Nós tivemos homens nesse encontro agora, no encontro com Deus. E eu sempre falo nos nossos encontros, o nosso Senhor Jesus, Ele não vai te amarrar, Ele não vai te dar de chicotada, dizendo assim, ó, muda de vida, porque eu já paguei um sacrifício vivo para você. Não. Ele te dá escolhas. Uma escolha que pode mudar a tua vida, pode mudar o rumo da tua vida. Ele te dá, Ele coloca sobre as tuas mãos o poder da decisão. Como eu falei, o Zaqueu, ele podia muito bem ouvir Jesus falar, mas falar assim, não, Jesus, só de te ver já basta para mim. De te ver basta. Muitas vezes, amado, nós queremos ver Jesus, mas nós queremos continuar na vida de pecado. A gente só quer as bênçãos de Jesus, sabe? Não, Senhor, eu só quero ser abençoado de vez em quando eu orar, quando eu pedir alguma coisa, mas eu não quero que tu vá lá para dentro de casa, sabe por quê, Jesus? Lá tem algumas coisinhas ainda que eu faço que não está legal ainda não. Jesus, Ele não está te perguntando se está legal ou não está. Ele quer mudar, tu aceita? É isso que Ele quer fazer na sua vida. A nossa vida só vai ter transformação, amados, quando nós realmente falarmos, Senhor, a casa é tua. A casa é tua, faz morada, aqui é o teu lugar. Mas enquanto eu estiver na rédea da minha vida, Jesus, Ele não pode fazer nada. Não pode. E a pergunta dessa noite é, você vai tomar atitude? Ou você vai continuar ficando lá em cima da árvore? Jesus muito bem podia passar e ir embora. Mas Jesus, Ele é Deus de oportunidades. Ele é Deus de oportunidade. E Ele está te dando uma oportunidade essa noite. Talvez você já venha até na igreja. Você está vindo. Mas precisa algumas coisas que precisam mudar na sua vida. Tem coisinhas ainda, sabe, que se você não tomar uma decisão, não tem como Jesus fazer algo por ti. Ele até entra na sua casa. Ele até dorme. Mas vai depender de você falar, Senhor, eu quero mudar de vida. Assim como Zaqueu fez. Olha só o que ele fez. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Tomar uma decisão. Tome uma decisão nessa noite. E quando ele toma uma decisão, aí Jesus vem. Olha só. Olha o que Jesus fala para ele, coisa mais linda. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. Porque esse também é filho de Abraão. Por que ele é filho de Abraão? Porque ele era um judeu. Ele estava trabalhando para Roma. Ele era de Roma? Não era. Ele era um judeu. Quando Jesus fala para ele assim, hoje houve salvação para essa casa. Porque ele precisava reconhecer que ele era um judeu.
Eu preciso reconhecer que eu sou de Deus. Eu não tenho nada a ver com o mundo. Eu não fui chamada para estar no mundo, para estar trabalhando para o diabo. Não foi isso que Deus me designou. Mas muitas vezes a gente está lá, sendo escravo, trabalhando para o diabo. E a gente começa a ser odiado por eles mesmos. Mas a decisão está nas tuas mãos essa noite. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Assim como Jesus buscou o resgate da vida de Zaqueu. Falou assim, olha meu filho, você não precisa estar em Roma. Ou seja, você não precisa estar lá no mundo. Você é daqui. Você é do meu reino. Você precisa entender que você é meu. Você entende isso? Se você não entender, amados, peça nessa noite, Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Faça eu entender, Senhor, que o Senhor, para mim, basta. A tua presença para mim basta. Muitas vezes a gente fica procurando coisinhas lá no mundo para preencher coisas aqui dentro. E deixa eu te falar uma coisa. Aqui dentro só preenche uma pessoa chamada Espírito Santo. Nada que você fizer lá fora vai preencher o teu vazio. Festas é momentaneamente, uma alegria passou. Piseiro, amizades no mundão, é questão de sopro. Só vai preencher teu vazio, como preencheu a vida. E mudou, não só a vida de Zaqueu, mas como da família dele. Olha só, um homem inteligente, ele pensa por ele e pela família. Uma mulher inteligente pensa por ela e pela família. Se você não tiver essa inteligência em Deus, você vai colocar tudo a perder. Tudo. Escuta bem o que eu estou te falando. Seja obediente, como esse homem fez. Ele decidiu, ele teve atitude. Não, eu quero Deus na minha vida. Quando o homem decide tomar uma posição diante de Deus, quando uma mulher decide, não, o meu compromisso primeiro é com Deus. Eu quero é ver a tua vida continuar a mesma. Não continua. Não continua. A nossa vida ela é transformada por completo, amados. A vida desse homem aqui foi mudada. Mas a Bíblia diz que foi também salva a família dele. Olha que interessante. A família dele foi salva. Pela atitude que ele tomou. Ele queria ver. Ele queria apenas ver Jesus. E você? Vai querer só ver? Ou vai querer que Jesus também entre dentro da sua casa e você também vai falar, Senhor, eu reconheço que eu preciso de mudança. Eu reconheço que eu não estou legal. Eu estou vindo, eu estou caminhando, eu sento até no banco, ouço a palavra, Senhor, mas eu não estou praticando. Ou você vai querer continuar na mesmice? Ah, Senhor, tá bom assim mesmo. Amados, quem conhece de fato Jesus, nunca mais volta para o pecado. Quem de fato conhece a Jesus, nunca mais quer cair no erro, sabe por quê? Ele vai sempre estar olhando para Jesus. Um dia, ele vai querer entrar nas mansões celestiais. De fato, ele vai querer, trilhar, olhando para Jesus, o Salvador da sua vida. Que no meu e no teu coração, essa palavra ela possa entrar e possa transformar a nossa vida, assim como a vida de Zaqueu foi transformada. Como a família dele foi alcançada também. Você só precisa tomar uma decisão. Decida por Jesus. Amém? Nós tivemos homens que foram para o encontro. Aqui na nossa igreja, nós tivemos 2 varões que foram para o encontro. 2 varões. E eu tenho certeza que eles tomaram decisões tão poderosas naquele lugar. As palavras que foram lançadas sobre a vida deles, eu tenho certeza que eles pegaram assim, e falaram assim, eu vou querer mudar de vida. Eu não quero ser mais um Jacó, mais um Zaqueu da vida. Eu quero ser chamado filho de Deus. Eu quero ter uma posição diferente na minha família. Muitas vezes a gente quer ter posição lá fora. A posição ela tem que ser constituída dentro do seu lar primeiro. Dentro do lar. Lá fora é outros 500. Estabeleça primeiro a ordem dentro da sua casa. Lá fora as coisas vão andando.